Sejusmig, 35 anos. O sindicato somos todos nós. Ninguém é tão forte quanto todos juntos. Quando andamos juntos, somos uma voz. Tem tanta gente acomodada, encostada nos outros. Só reclamar. Levanta, abraça, insta, luta. A causa é sua, então vem participar. O sindicato sou eu. O sindicato é você. O sindicato somos todos nós. Olha, eu quero cumprimentar nossos companheiros de lutas, Rui Viana, meu companheiro de diretoria. Quero cumprimentar a Fanny Melo, coordenadora geral? Coordenadora geral do Sindicemp. Uma salva de palmas para a Fanny, pessoal. Nosso companheiro aqui, Matias Bicar Faria, presidente do Sindifisco. Alexandre Pires, que vai fazer uma apresentação hoje especial. Coordenador geral do Sinjus. Hoje nós temos Alexandre Pires. Cumprimentar meu companheiro de lutas também, sindicalista, dirigente sindical do Sinjus e vereador reeleito por Belo Horizonte, Wagner Ferreira. Quero ainda registrar a presença dos companheiros filiados ao Sejusmig e ao Sindojus, Eduardo Rocha, José Adélcio e Fábio, que fizeram parte da diretoria anterior do Sindojus. Com a palavra, nossa companheira Fanny Melo. Queria desejar aí, uma boa tarde para todos. Agradecer o convite dos meus colegas e companheiros por estar aqui, ter a oportunidade de falar um pouco da nossa instituição, do Sindicemp. E eu tenho 5 minutos, né? Então, assim, é um desafio. Vou quebrar protocolo, cumprimento todos da mesa. Queria fazer um cumprimento especial a todos os presentes, na pessoa da minha amiga Roberta Paula Cardoso, colega minha de Araxá, da Comeca de Araxá, que está aqui, servidora do TJ, que está aqui como subdelegada. Então, na pessoa dela, eu cumprimento a todos que estão aqui hoje, se disponibilizaram a fazer essa luta junto com o Sejusmig. Tá? Então, é uma honra, como dito, pode passar, por favor. Eu vou falar rapidamente do Sindicemp, vou falar da sua história, das nossas conquistas, filiação e desafios em 5 minutos. E dizer, pode passar aí, que dentro da história é importante lembrar que nós, o Sindicemp, a exemplo do Sejusmig também, somos uma instituição relativamente jovem. Fomos fundados em 2005, estamos aí com 19 anos, também temos uma associação, que de vocês foi convertida, a nossa perdura as 2 instituições. Então, quando a gente vê uma sala, nós vemos que é o 25º encontro que vocês promovem, a gente vê uma sala dessa lotada, já tivemos a oportunidade de estarem com vocês em outros momentos, que todos nós tenhamos esse sentimento do quão fortes são as nossas instituições. E como bem dito na frase do evento, essa instituição somos nós. Então, que a gente utilize esses momentos para recarregar as energias e para se colocar de novo nesse lugar que nós temos de agente de transformação da sociedade toda. Então, nós temos aí, apesar de jovens, 19 anos de existência, o Sindicemp, ele tem orgulho de dizer que tem aí o título de, em 2015, ter protagonizado a maior greve dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. É claro que nós, como dirigentes, sabemos que a greve é o último recurso, não queremos que ela aconteça, mas nos orgulha, sim, sermos os protagonistas dessa maior greve no Estado, que ainda não foi superado, de 215 dias, com um ponto cortado no decurso dessa greve, uma greve legal, dentro de uma instituição que é o Ministério Público, que é uma instituição de defesa de direitos, que demonstra o tamanho do desafio que é ser servidor público no Estado brasileiro, no Estado de Minas Gerais, dentro das nossas instituições, mesmo que de justiça, né? Também aí, eu acho que é com grata satisfação que eu me assento à mesa, que a gente viu até um erro do protocolo de algo que ainda é muito raro, que nós termos, figuras femininas, que hoje somos a maioria nas instituições, nos lares, nas organizações, mas ainda não temos aí uma paridade para ocupar os postos de comando. Então, é uma honra também estar na instituição que elege pela primeira vez uma coordenadora geral mulher e que também, com
formula aí o momento dentro do Sindicemp-MG, onde o interior se assenta ao cargo máximo dentro da instituição. Então, é a primeira vez também que o interior chega à coordenação geral do Sindicemp. Então, é com muita honra e orgulho que eu estou aqui para representar também essa conquista. E o Sindicemp é o maior sindicato de servidores do Ministério Público Estadual. Então, isso também nos engrandece, nos orgulha estar sentado aqui fazendo essa representação. Pode passar. Dentro de filiação, o que eu acho que vale a pena a gente tirar aqui é que da importância da gente ter consciência que não existe espaço nenhum, político, familiar, dentro das nossas comunidades, dentro dos nossos condomínios, nos conselhos, não existe espaço vazio. Então, uma instituição hoje de defesa de direitos, de defesa social, ela tem que buscar ocupar os espaços de poder, os espaços políticos, em todos os ambientes, nos ambientes municipais, nos ambientes estaduais, nacionais e internacionais. Então, o Sindicemp não se furta a esse desafio e tem quadros preparados e investe nisso e se prepara para isso, para ocupar instituições. Por quê? Porque são nesses espaços onde as leis são construídas, os grandes embates acontecem. É claro que nós fazemos essa luta que nós fazemos aqui, que é a luta de brigar pelos nossos direitos, de brigar para redução de dano. Mas, mais que isso, a gente precisa estar numa Organização Internacional do Trabalho para influenciar lá a lei que vai regir o mundo todo. Precisamos estar nas mesas de negociação do governo federal, como foi dito ontem pelo meu colega Eduardo Maia, para a regulamentação da 151, para a gente discutir, não permitir que a PEC 66 siga e tantas outras. Então, que vocês cobrem isso de nós, das suas instituições, para que ocupem esses espaços de influência no município. E a gente tem o colega Wagner Ferreira, que se disponibiliza a ser, para além de sindicalista, a ser também político, ocupar um assento na Câmara, quem sabe aí como deputado, enfim, essa trajetória. Porque nós só enfrentamos o que a gente enfrenta no Congresso Nacional e na Assembleia, porque nós não temos uma bancada realmente que consiga representar o servidor público, o serviço público e o bem-estar social. Então, nós precisamos que vocês sejam multiplicadores disso, tanto para cobrar das suas organizações que o façam, como também para reconhecer e valorizar, a cada momento que se divulga uma matéria, que se divulga uma ação, que vocês façam esse diálogo, porque o diálogo acontece no município. Então, vocês precisam dialogar dentro dos espaços aí do tribunal, com seus colegas, para dizer da importância quando vocês têm um dirigente que se disponibiliza a estar nesse espaço de fala também político e nessas organizações. Pode passar. Um anterior, né? E de conquista, gente, mais ou menos, a gente brinca que todos os nossos sindicatos são irmãos, então, sempre o jardim do outro, a grama do outro é mais verde, não é não? Então, nós sofremos no Sindicemp-MG com os nossos... Deixa eu só falar aqui rápido. E quando vocês conseguem conquistas lá, às vezes os servidores nossos eu fico feliz, porque quando vocês conseguem conquistas lá, ajuda a gente a brigar aqui. E eu tenho certeza que quando a gente consegue aqui, dá força na luta de vocês lá também. Com certeza, é exatamente isso. Então, que nós temos várias conquistas, mas a gente apontou aqui algumas, né? A questão da database no âmbito do MP-MG, que também vocês já têm, auxílio alimentação para o interior, que não existia. Se a gente fizer uma retrospectiva e a gente olhar para antes do sindicato, depois do sindicato, gente, é muita conquista. Era uma disparidade muito grande que existia entre, no nosso caso, né, membros e servidores, né, magistrados e servidores no TJ. Então, nós temos uma série de conquistas aí, implementação de ADE, o auxílio creche, o auxílio saúde, a possibilidade de assegurar a remoção, antes não era assegurado. Então, o servidor que estava entrando, o servidor novo, ele tinha, às vezes ele chegava numa comarca, que era uma comarca interessante que muitos desejavam, e era dele a vaga. Então, tudo isso são conquistas muito importantes que são advindas de muita luta sindical, né? A minimização das reformas da Previdência estadual, né? Não houvessem a luta dos sindicatos, a gente não teria conseguido minimizar. Somos nós, enquanto instituído como sindicato, que conseguimos nos organizar e fazer esse enfrentamento. Pode passar.
E quando a gente fala de desafios, pessoal, e eu vou voltar um pouco essa questão de vocês conseguem no TJ e o MP pede também, né, e vice-versa. Então, a gente está vindo de uma conversa, de uma semana de conversas com a administração. Nós temos um problema, como vocês têm, das promoções verticais, um problema do não envio da database, e o discurso segue o mesmo. A hora que o TJ mandar, o MP manda, né? Então, o MP está pronto para mandar. Bora lá, pessoal, mandar de vocês, viu? A nossa está garantida, é só o TJ mandar. E assim vai. De igual forma, nós já pressionamos e conseguimos que o MP mandasse em outros anos antes, e aí o TJ acompanha. É isso. E nessa questão de desafio e luta, é muito importante, o que foi falado muito ontem no encontro. Nossas lutas são muito comuns, semelhantes. Então, nós precisamos estar unidos nesse sentido para que as coisas aconteçam de forma coletiva para o grupo de servidores. E com relação a desafios, pessoal, ontem também foi muito falado a PEC 32, que pode voltar, a PEC 66, nada está garantido. Não existe hoje um direito de garantido estático, né? Nós precisamos todo dia estar brigando e precisamos fortalecer a luta com os nossos representantes eleitos. O que é que eu queria destacar aqui? Nós falamos, né, já exaurimos a questão do PROPAG, da questão do RRF, né? Nós precisamos enfrentar, para além disso, um movimento que já acontece na instituição. Hoje vocês falaram de inteligência artificial também, falaram do combate ao assédio, falaram da saúde mental. Então, para além das questões legais, nós precisamos fazer todo um repensar institucional e não acharmos que nós vamos conseguir seguir sem fazer essa discussão e reconhecimento. No MP, eu acredito que no TJ não é diferente, nós vamos precisar encontrar um equilíbrio entre servidor concursado e comissionados e terceirizados. Essa é a única forma de nós conseguirmos crescer na carreira. Então, essa discussão ela precisa acontecer de uma forma muito séria, com dados numéricos, com orçamento aberto, para que a gente consiga avançar em carreira, para que nós conseguimos realmente ser melhor remunerado. E remeto à fala de uma colega aqui ontem, né, de uma servidora, não somos contra o terceirizado, o comissionado, o estagiário. Não somos, nós só queremos que eles tenham condição de trabalho tão digna quanto a nossa. E a presença deles, irrestrita dentro dos espaços do tribunal, do Ministério Público, leva, sim, ao adoecimento mental, leva, sim, ao assédio moral e compromete, sim, a nossa carreira. Então, essa discussão precisa ser feita e fico muito feliz de estar se falando em inteligência artificial. Eu também sou professora, né, fui tutora da escola virtual, entendo que nós precisamos, enquanto servidores, enquanto sindicato, encontrar uma forma de ajudar a nós, servidores, a nos tornarmos mais próximos e amigos da inteligência artificial, preparados, com formação, para utilizar a inteligência artificial ao nosso favor, para que a gente consiga reduzir a necessidade do servidor terceirizado, do estagiário, do comissionado nos espaços, ok? É isso que vai nos dar sobrevivência institucional, porque eu não preciso só ter carreira, eu preciso renovar os quadros. Se eu não tiver colegas entrando, eu não tenho quem. Para quem tem integralidade e paridade, eu não tenho quem vai garantir isso para mim no tempo, e eu não tenho quem vai renovar os quadros do sindicato, e nem os meus quadros para defender os meus direitos dentro da instituição. Então, é um assunto muito sério, fico muito feliz que vocês já estejam pensando nisso. Pode passar. Então, eu já concluo aí, pessoal, usando, né, uma fala que a gente já vê presente aqui. O resultado de aonde a gente se encontra e aonde a gente quer chegar, somos nós que vamos construir. O sindicato somos nós. Os dirigentes vão passar. E não há ganho sem luta, não tem jeito. Ou cada um no seu espaço se mexe e chama para si a responsabilidade de fazer a diferença, fazer a mudança que quer, ou nós vamos perder cada vez mais direitos. Né? E eu vou trazer aqui uma questão muito séria que o mundo enfrenta, uma questão da intolerância, uma questão da deslegitimização do poder, da eleição. O momento de se disputar o status, o direito de se assentar à cadeira e dizer como é que uma instituição vai ser conduzida, é no momento, no caso dos sindicatos, no momento das eleições, a constituição de uma chapa e concorrer de forma democrática às eleições. Feito
isso, o ato democrático é apoiar o seu sindicato. É o seu sindicato que tem legitimidade para ir perante a instituição e fazer esse embate. Não ajuda nada a ser herói de internet, criticar, difamar e desqualificar o seu sindicato. E eu acho fantástico que vocês aplaudam e vocês sejam, sim, os facilitadores desses nos seus municípios e espaço. Isso é, de novo, repetir o discurso do opressor. Né? Nós precisamos dar a legitimidade que já foi dada legal ao processo eleitoral. Para além disso, os debates, as divergências e diferenças têm que acontecer nos espaços dos debate de ideias, e é nos grupos que nós temos, na internet, mas debate de ideias. E quando se firma o AGE, é lá que o servidor tem o direito de divergir e votar. Vencido no voto, ele tem que apoiar a sua gestão, o seu sindicato, essa decisão. Não deem palco mais para esse tipo de desmando, para esse tipo de gestão, difamação dos nossos espaços. Isso não nos ajuda, isso só nos atrapalha e não está a serviço dos nossos direitos. Ok, pessoal? Então, o que é que eu deixo para vocês? Eu estou pegando o nosso sindicato também, um grande desafio. Para as minhas companheiras mulheres aí, sabe que é sim um desafio estar junto de pessoas que já têm grande tempo de caminhada, grande experiência. Eu sou novata aqui nessa jornada, mas, para além disso, o que é que a gente tem que... Eu trago isso para a nossa vida, que eu coloquei aqui. Nós precisamos comemorar cada conquista. A gente não sabe o que vem amanhã. Então, conseguimos mandar a database, bora lá comemorar. Vamos parar de postar que consegui a database. E o retroativo, né, do auxílio saúde. E as férias prêmio. Gente, vamos comemorar. Vamos reconhecer, isso faz parte. Vocês vão ter uma festa linda hoje. Vamos tirar tempo para comemorar e reconhecer, porque foi difícil chegar até lá. Nós precisamos nos realizar na caminhada, então sintam-se vitoriosos por estarem aqui, por estarem participando desse momento, tá? Reconheçam isso, se enxerguem nisso, se cerquem de pessoas boas, pessoas positivas, pessoas que levantem vocês, levantem moral, te coloquem para cima, te façam sentir bem, certo? E cuidem da sua saúde mental. Isso é um assunto muito sério. Vocês têm o NAS aqui, né, dos aposentados, que eu acho que é um olhar muito interessante. Tem uma acolhida com relação ao assédio, com relação à saúde mental. Cuidem, não deixem que esse movimento contrário de ódio acertem, né, e peguem vocês. E, por final, aí, gente, é isso. Nós não temos que provar nada para ninguém. Apenas nos disponibilizarmos a fazer o melhor por nós, a dar o nosso máximo, que será, com certeza, suficiente. Muito obrigada. Obrigado, Fanny. Fico muito feliz, né, em ver uma mulher à frente do Sindicemp. Aqui no Sejusmig nós tivemos uma mulher presidente do Sejusmig por mais de 20 anos, à frente do sindicato, a Sandra Silvestrini, e hoje... Então, e hoje eu tenho orgulho de dizer, que eu estou no meu primeiro mandato também como presidente, eu tenho orgulho de dizer que eu sou o primeiro presidente de fora da região metropolitana de Belo Horizonte. A maior parte das nossas comarcas, né, ficam nos rincões de Minas Gerais, e a minha comarca fica a 750 quilômetros daqui, e eu tenho muito orgulho, e é uma responsabilidade, na verdade, muito grande em estar nessa posição. Parabéns, e parabéns pelas palavras também. Eu quero registrar a presença também do nosso companheiro Eduardo Maia, né, deve ficar de pé, foi palestrante aqui nosso. Eduardo Maia é dirigente do Sindicemp, da CSPB, a Confederação de Servidores Públicos do Brasil, e da nova Central Sindical. Então, passo agora a palavra para o nosso companheiro Matias Bicar, presidente do Sindifisco. Boa tarde a todos. Eu quero, primeiramente, agradecer o convite que me foi feito. Eu sou o presidente do Sindifisco, Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado de Minas Gerais. Na pessoa do Eduardo, eu cumprimento toda a mesa. Agradecer pela parceria, pela constante e eterna parceria do Sindifisco com o Sejusmig.
A gente pode pontuar várias lutas, como o regime de recuperação fiscal, né? Nós podemos também trabalhar aqui a ideia do acordo da Lei Candir, que foi também um absurdo, e o teto de gasto, que foi uma das últimas agressões do governo, né, nessa questão da discussão da dívida do Estado, que daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão. Mas, assim, eu quero mesmo agora, nesse minuto que me foi dado, parabenizar vocês, né, parabenizar cada um de vocês, né, quem veio aqui de Caeté, quem veio a 800 quilômetros, né, de distância, para estar aqui presente, né, nesse encontro. Eu estive aqui a convite do Rui e da Sandra em 2009, no 10º encontro. Foi quando nós colaboramos com a vinda da Lídia Guevara, não foi? Naquela época, eu estive aqui com a Guevara, e foi muito bom, combatendo a assédio moral, né? E é uma luta eterna, esse combate. Infelizmente, é uma luta de muito tempo, e vamos ter que lutar ainda muito tempo com relação... Vou levantar. Então, assim, eu quero parabenizar vocês, né? Dia 28 de outubro, agora, nós vamos comemorar o Dia do Servidor Público. E servir a sociedade é a coisa mais bonita que eu aprendi. Eu fui servidor público durante 33 anos, me aposentei em 2017. Aí não aguentei ficar longe e voltei para o sindicato novamente. Mas, assim, e por circunstância, hoje eu estou presidindo o Sindifisco. E eu falo muito isso, assim, não há Estado sem justiça. Não tem como, né, Fanny, você ter um Estado sem justiça. Você também não tem Estado sem arrecadação. Então, o Serjusmig, talvez por isso, e o Sindifisco sejam parceiro, e continuaremos parceiro, e também com o Sindicemp por muitos anos, né? E eu gostaria de parabenizar por essa data de vocês, desse encontro, desse evento, por essa data de 28 de outubro, que nós comemoramos o Dia do Servidor Público, e dizer que o Sindifisco tem uma história também de 35 anos, então a mesma idade do Serjusmig. Após a Constituição de 88, aí começamos a construir os sindicatos. E dizer que o Sindifisco hoje, a gente está empenhado em várias frentes, né? Em várias correntes. Eu até peço desculpa aos nossos parceiros, porque este ano de 2024 nós não conseguimos acompanhar a agenda, né, da Intersindical, porque, além de alguns reveses internos, a gente está com uma discussão também muito grande, que é a reforma tributária. Perfeito. Nós já promovemos 4 encontros no Estado, Juiz de Fora, promovemos em Poços de Caldas, fizemos agora, dia 19 de setembro, o 3º encontro de reforma tributária em Belo Horizonte, com a participação de 500 pessoas. E agora, dia 13 de novembro, nós vamos para Uberlândia, fazer o encontro de reforma tributária com Uberlândia e Uberaba juntos. Então, nós temos também outra linha de trabalho que, evidentemente, são as lutas corporativas. Não tem jeito, né? A gente é sindicato e nós temos as nossas demandas. Como todos sabem, a gente enfrenta um governo perverso, um governo que agride o servidor público todos os dias, e a gente tem a nossa luta corporativa, que eu vou deixar, porque eu vou preferir falar o seguinte: nós estamos constituindo agora no Sindifisco, Wagner, o que nós estamos chamando de Observatório de Estudo Econômico e Tributário. Então, nós temos já a participação de 4 colegas auditores fiscais aposentados, né, com pós-doc nos Estados Unidos, 2, e eles estão empenhados em nos fornecer conhecimentos para que a gente possa colaborar, né, com as entidades todas, para a gente fazer um debate, porque, na verdade, é como a gente milita nessa área da arrecadação, da fiscalização, do regime especial, da questão tributária, a gente entende que lá no Sindifisco é exatamente o local que pode ter uma fonte de dados, uma fonte de informação, para poder colaborar com as nossas lutas, frente às discussões com o governo, com a sociedade, também como informação, e o observatório. E nós também constituímos, no mês de março, no Sindifisco, o que nós chamamos de Núcleo de Estudo, de Auditoria
da dívida do Estado. E isso eu tenho dedicado bastante tempo, eu coordeno esse núcleo, eu até trouxe aqui e passei um primeiro pronunciamento do núcleo de estudo, porque, pasmem, Minas não deve o valor que dizem que Minas deve. Minas não deve. E, às vezes, a gente é criticado, e às vezes algum colega fala, mas o que tem a ver estudar a dívida com o dia a dia, as lutas do sindicato? Mas é aí que está o problema, porque se o Estado ele gerencia mal e ele não consegue compreender, né, e planejar e gerenciar bem as finanças, é aí que está o problema. Então, assim, eu vou falar bem resumidamente o que contém, mas como vocês receberão esse primeiro pronunciamento nosso, esse núcleo de estudo da dívida do Estado, ele é só a primeira fase, porque nós queremos, depois que nós tivermos mais avançado na dívida, e para isso nós já requeremos a Secretaria da Fazenda, já requeremos a Assembleia Legislativa e requeremos ao Tribunal de Contas do Estado os contratos, os aditivos, todos os desembolsos, e nós estamos promovendo esse estudo nós somos 7 auditores fiscais. Né? Eu trabalho com perícia desde quando eu me aposentei, e nós temos a participação efetiva da Maria Lúcia Fatorelli. Nós temos a colaboração de um colega nosso, que foi auditor-geral do Estado por muito tempo, aposentou, Joaquim José da Cunha, e agora nós estamos trabalhando também para a gente tentar o apoio da Comissão do Direito dos Servidores Públicos, da OAB, cujo presidente é doutor nada menos do que Humberto Luquezzi. Nós estamos conversando dioturnamente para ver se a gente consegue também trazer a participação da comissão da OAB para esse núcleo de estudos. Mas a gente não poderia deixar de dizer assim, sempre discutiu essa dívida de uma maneira circunstancialmente. Não é? Nenhum governador ainda promoveu um estudo, uma discussão estrutural da dívida. Não há essa discussão. Quando você pergunta, quando você vai tentar procurar, não existe nenhuma auditoria até hoje na dívida. Então, vou falar de uma forma bem rápida. Em 98, através da Lei 9496 de 97, o governo de Minas assinou 2 contratos com a União, um de ordem de origem, né, vamos dizer assim, de títulos imobiliários, 10 bi, e outra de 4 bi e 700, que foi a dívida, né, rescaldo, vamos dizer assim, dos bancos que fecharam. Crédito Real, Benge, Minas Caixa. Então, toda a parte que era boa, toda a parte sadia, inclusive a folha de pagamento nossa, foi para o banco, né, privado. E toda a parte de débito, toda a parte negativa, toda a parte podre, vamos dizer assim, o Estado assumiu essa dívida. Pois bem, então, o primeiro questionamento, qual que é a natureza? Qual que é a origem? Quem que devia os bancos? Que dívida é essa que o Estado assume de 4 bi 700 e o governador assinou o contrato com a União e ninguém responde para nós de onde vem essa dívida, a origem da dívida. Aí vem um segundo ponto, que aí nós não precisamos nem de contrato e nem do aditivo. Na verdade, a gente já tem parte desses documentos todos que eu estou falando. Nós requisitamos por força de necessidade, porque toda auditoria trabalha em cima de documentos originais, inclusive. Essa dívida foi assinada com um indexador, que é o IGPDI, de 98 até 2013, IGPDI. Amigos e amigas, teve ano do IGPDI chegar a 26% no ano, Eduardo. Agora você pega uma dívida de 15 bi, joga 26% de indexador e joga mais 7,5% de taxa de juros, é lógico que você vai pensar que hoje a dívida é 165 bi, mas não é. Quando chegou em 2014, nós tivemos a Lei Complementar 148, que ela falou, não, isso aqui está exagerado. Nós vamos julgar agora o IPCA mais 4 de taxa.
Ora, mas não corrigiu para trás. Desde 99, todo mundo sabe, que é o índice que calcula a inflação, o índice que calcula o poder de compra do brasileiro, é IPCA, desde 99. Então, o que a gente vai ter que exigir? Que se calcula pelo IPCA desde 99. Desde a origem. É evidente, porque o IGPDI, ele é atrelado ao dólar, ele é exatamente um índice que se calcula para efeito de contrato bancário. Então, o mercado financeiro, sim, utilizaram esse indicador, e usa até hoje. Então, eu vou, para concluir esse aspecto que eu estou falando, eu gostaria de falar para vocês da seguinte maneira: se nós usarmos o IPCA de 99 até agora, mais 7,5%, que é o juro de um dos contratos, o outro contrato é 6%. Mas também calcularam errado e acabou aplicando 7,76%, porque jogou juro sobre juro. Anatocismo, que também é proibido e é incondicional. Se nós julgarmos o IPCA de 99 até hoje, mais o juro do contrato, que é absurdo, 7,5%, de um ente cobrar do outro. Isso é juro de banco cobrar. A Caixa empresta para você comprar uma casa muito mais barato, de taxa. Gente, nós deveríamos 75 bi. Caiu pela metade, vocês concordam? E se nós usarmos o IPCA de 99 até hoje, mais 4%, que está na própria lei complementar, número 148, nós devemos, sabe quanto? 15 bi. 15 bi. E se nós usarmos só o IPCA, sem juro, que o artigo 23 da Constituição, no parágrafo único, fala que existe o princípio da cooperação entre os entes federados. Nós não devemos nada. Nós já pagamos essa dívida em 2015. Sem contar a Lei Candir, né? Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. E aí, o que acontece? Quando o sindicato vai cobrar do governo os contratos, os aditivos, e prestar um serviço gratuito para fazer uma auditoria, o governo nega. Aí, eu nunca vi devedor negar um contrato quando você fala que ele deve menos. Eu nunca vi isso na minha vida. Bom, esse é o aspecto da dívida. Aí, o Eduardo lembrou muito bem que esse núcleo pretende, a partir de algumas conclusões em cima da dívida, eu vou concluir, tá? A gente trabalhar a questão da Lei Candir, que é o crédito. A gente fala, inclusive tem ações, né, do Sérgio Smig, a gente vai ter entrar com o Marcos Cleary nessa ação de vocês, já que vai ser com o Dr. Luquezzi, o crédito da Lei Candir. As pessoas falam, o crédito da Lei Candir é 135 bi, mas isso é número de 2015. Hoje é 220 bi. E o seu governador, desculpa a ofensa, foi lá e fez um acordo de 8 bi e 700, Wagner. Para receber em quantos anos? Não, Zema parcela. As lojas Zema parcela, é verdade. Então, assim, é absurdo. Isso não é uma gestão que a gente possa ficar dormindo. Minas nos trilhos, né? Não sei. Rumo ao Grand Canyon. Então, assim, essa é a questão da dívida. E eu queria fechar essa discussão com vocês da dívida. O tempo é escasso, mas como nós estamos pretendendo realizar com as entidades sindicais uma apresentação, com a presença da Maria Lúcia Fatorelli, com a presença da FENG, Sindifisco, a gente gostaria de depois convidar também o Wagner, reunir algumas entidades e a gente fazer essa apresentação com detalhe, com cuidado, para todo mundo. E aí nós vamos discutir, num segundo momento, a questão da Lei Candir, e nós temos uma terceira batalha para discutir, que é a securitização da dívida. Mas aí já é outro assunto, mas tão quão complicado. Então, assim, como a Fanny falou, nós temos muitas lutas. Está começando a pintar de novo a discussão que nós tivemos em 2020, que é a reforma da Previdência. Ninguém dá conta. A PEC 66. Né? E a 32 também, que é administrativa.
Então, nós temos grandes lutas, nós não podemos descansar um minuto, mas é isso. Eu só queria concluir a minha fala dizendo o seguinte, que a gente que serve à sociedade, a gente que se dispôs a construir e a manter, né, esse Estado, a gente tem como se fosse uma missão mesmo, né, de trabalho. E para concluir, eu vou só contar uma história bem rapidinha, pode? 2 minutos. Tinha um índio, o índio estava lá sentado na floresta e ele era o líder daqueles índios ali naquela aldeia. Aí chegou lá acho que ele era europeu, chegou um europeu e falou assim, o que você está fazendo aí? O que você faz? Ele falou assim, eu faço 3 coisas. Aí ele falou assim, eu ensino o meu povo, eu ensino aqui na minha aldeia. Você ensina? O cara pensou assim, você não sabe nem para você, não deu? Eu ensino 3 coisas para o meu povo. Uma coisa que um índio ensina na sua aldeia é escutar. Esse chefe ensinava os índios a escutar. O índio tem que saber, o índio tem que ter uma grande capacidade de escutar, senão ele é devorado. Se ele não tiver uma audição muito boa, ele é devorado. Né? Ele tem que enxergar no escuro, porque na floresta lá não tem energia. Então, e nós estamos precisando de aprender a escutar. Né? Usar todos os sentidos, porque tem muitos ataques na nossa atividade. Essa semana nós ouvimos. Quem aqui não leu e nem ouviu o Haddad e a Tebet falando do que vai ainda ser feito para atender como é que é? Faria Lima. Faria Lima. Quem manda é o mercado financeiro. Quem manda é o mercado financeiro. Nós pagamos metade do que a gente arrecada no país para pagar dívida de banqueiro. E agora o Haddad, diga-se, Partido Trabalhador e a Tebet, dizendo que vai ter que agora fazer mais uma reforma em cima de nós, servidores públicos. Bom, a parte da receita, arrecadou bem, arrecadou bastante, está legal, mas agora tem que perseguir de novo a gente. Bom, então nós temos que escutar o sinal do tempo e fazer o nosso trabalho. Qual a segunda coisa que o índio ensina para o povo dele? Que tudo está ligado a tudo. Não tem nada desconectado nesse universo. Se cair uma árvore lá em Nanuque agora, isso tem reflexo em todo mundo. Então, o índio ensina que nada está ligado a nada. E a última coisa que eu acho maravilhoso que o índio também ensina é que ninguém é dono da terra. A terra é que é dona de todos nós. Muito obrigado para vocês, parabéns pelo Obrigado. Eu passo a palavra agora ao nosso companheiro Alexandre Pires, coordenador geral do Sinjus. A gente tem feito uma luta conjunta, né? Boa parte da luta do Sejusmig tem sido conjunta com o Sinjus, e que também é coordenador de assuntos jurídicos da FENAJUDE, ombreia comigo lá as lutas nacionais. Alexandre Pires, seja bem-vindo, você tem a palavra. Obrigado, Eduardo. Olá, colegas do Poder Judiciário. Como adiantado aqui para o Eduardo, cumprimentar a mesa, né, todos os componentes da mesa, cumprimentar a plenária aqui em nome do Eduardo. Sou Alexandre Pires, ele sempre faz essa piada, que eu vou tocar um samba depois aqui, mas só para contrariar, ele não vai tocar. Aliás, estava demorando essa, que ela também é a outra que solta, mas quando não é aqui, é lá na FENAJUDE, né, mas isso é bom porque nós, né, somos colegas do Poder Judiciário. Aqui eu não vou prolongar nas dificuldades do Poder Judiciário, que todos aqui conhecem. Vocês são referências para os servidores, são vocês que vão voltar agora para as comarcas, trazendo todo esse histórico da luta, são formadores de opinião. O que a Fanny disse que é muito importante em relação à defesa da instituição, à defesa do sindicato. Sinjus e Sejusmig tem atuado aí nos últimos 6 anos com mais proximidade, né, desde a gestão do Rui aqui, que a gente teve uma reaproximação muito grande, tanto aqui quanto lá na FENAJUDE. Nós temos trabalhado em conjunto, tanto nos atos públicos,
naquelas questões de cobrança ao tribunal. Então, essa parceria Sinjus e Sejusmig tem rendido para nós, servidores, muitos avanços. É claro que a gente sempre quer todos os avanços, queremos conquistar tudo aquilo que nós não só queremos avançar, mas daquilo que nós temos direito, como database, auxílio, todo mundo sabe aqui em relação à pauta, mas defender a instituição, como a Fanny mencionou, isso é muito importante. E vocês, como delegados sindicais, como nós temos lá no nosso Sinjus, que representa os servidores da segunda instância, a gente fala que é o seguinte, o que eu costumo dizer lá na minha base, até mesmo com os colegas aqui que eu converso, muitos me conhecem, dos movimentos, das paralisações, dos atos públicos na porta do tribunal. Quando o servidor deixa de ficar indignado, deixa de cobrar o seu sindicato por causa de uma divergência de opinião ou porque ele acha que deve fazer de uma determinada maneira, no dia que o servidor parar de fazer isso, isso me preocupa. Aí, de verdade, como eu estou numa liderança, né, nós todos aqui estamos lideranças, ninguém aqui é liderança, porque nós somos servidores públicos. Cada um de nós aqui estamos como liderança, assim como eu considero cada um de vocês aqui lideranças, como delegados sindicais. Só que isso, como a Fanny disse, é passageiro. Mas o sindicato, como o Sejusmig, o Sinjus está fazendo 35 anos esse ano também. Então, até isso, nós temos aí a parceria, né? São 35 anos comemorados no mesmo ano. E são 35 anos com diversas lideranças, com diversas opiniões, mas os sindicatos continuam. As lideranças passam, os servidores passam, mas aquilo que é a base da nossa luta, da nossa representatividade, o sindicato, ele continua. Então, é muito importante defender a nossa instituição, porque só tem uma pessoa, ou um ser, interessado em enfraquecer os sindicatos. É o governo, é o Tribunal de Justiça. Se o trabalhador quer enfraquecer o seu sindicato, nós precisamos sentar e dialogar do que está acontecendo. Porque o único interessado em enfraquecer aquilo que fortalece a luta é quem quer ser contrário ao empoderamento dos trabalhadores. Então, é muito importante esses encontros, essa participação de todos os sindicatos do poder público, porque cada um de nós, quando nós sentamos, dialogamos os problemas da segunda instância, da primeira instância, do Ministério Público, é que a gente vai ver que todos os servidores estão no mesmo balaio. Todos estão enfrentando os mesmos problemas, os mesmos ataques. É um avanço mais aqui, um avanço menos ali, mas no fim, pessoal, na conjuntura atual, eles querem acabar com o serviço público, querem entregar para a iniciativa privada. Se nós não fizermos um trabalho de resistência, de união dos trabalhadores do serviço público, daqui a uns anos nós vamos ser apenas história. Então, fortaleçam o sindicato, façam um trabalho, porque não adianta a direção fazer isso sozinha. Todos nós somos responsáveis pelo fortalecimento do sindicato. Conversem com os colegas sobre a ideia da filiação, é muito importante a filiação, tanto o Sinjus quanto o Sejusmig tem um alto índice de filiação, mas cada filiação, cada nova filiação é muito importante, para que quando a gente vai lá na mesa de negociação, nós estamos falando para 12 mil, 3 mil pessoas, ao todo são 15 mil. Contando aí com os não filiados, são quase 16 mil só no Poder Judiciário. Fora o Ministério Público, fora todos os servidores aqui que representam aquela entrega para a sociedade. Então, assim, no Tribunal de Justiça, de alguns anos para cá, nós conseguimos instituir um mecanismo muito importante, que é a mesa de negociação. Nós sabemos, né, Eduardo, que muitos colegas veem essa mesa de negociação com desconfiança. Muitos falam, mas essa mesa de negociação é mesa de enrolação, é mesa para ganhar tempo. Mas, assim, o que
o sindicato, o fim do sindicato é a negociação. Então, se nós não soubermos levarmos a negociação, nós precisamos rever o fim do sindicato. Então, é muito importante nós reconhecermos a mesa de negociação, o que precisa, e que a gente defende, inclusive, nas reformas que nós estamos defendendo lá no Congresso Nacional. É ter uma lei que regulamenta a mesa de negociação, que obriga o Poder Judiciário a sentar conosco e negociar na forma da lei, porque hoje só é feito isso porque nós pressionamos, porque nós exigimos, nós que eu digo, direção e vocês base, que é o suporte ali para que a gente chegue e fale, tribunal, você tem que negociar, você tem que fazer uma mesa de negociação. Então, quando veio o convite, né, para que a gente participasse aqui, e a gente vem acompanhando os debates, o quanto é importante para nós, que estamos temporariamente em lideranças, ver esse auditório, num sábado, né, às 17 horas e 35 minutos, lotado. Isso é fundamental, vocês não têm noção do tanto que o papel de vocês estar aqui hoje fortalece a nossa luta, que segunda-feira nós já estamos lá, né, mandando ofício para o tribunal, cobrando a pauta que está pendente, e é isso que nós vamos chegar na mesa e falar, olha, o tanto de pessoas que estão ali esperando que o tribunal resolva as nossas questões. É essa pressão que faz com que a gente avance. E mais do que isso, para não prolongar, né, para a gente continuar aqui nos debates, quando a gente faz a negociação com o Tribunal de Justiça, o tribunal, ele coloca ali as dificuldades, nós sabemos a dificuldade orçamentária, só que o principal ponto agora que nós, como servidores públicos, temos que avançar é na discussão do orçamento do Estado de Minas Gerais. O que o Sindifisco trouxe aqui é de fundamental importância para que a gente entre nesse debate, que a gente saia um pouco das nossas questões internas do tribunal e comece a discutir o papel do servidor para a sociedade. Isso é fundamental. A sociedade enxergar no servidor público o meio na qual ele tem a prestação de serviço. Porque o que o Estado quer fazer? Ele quer dizer que não precisa do servidor público, que ele pode terceirizar e a sociedade vai ter a mesma prestação. Colegas, quando vocês ouvirem isso, vocês perguntem para o colega de vocês ali, não servidor público, para o seu vizinho, para aquela pessoa que vai ali no posto de saúde, ou mesmo o colega que vai no balcão querer uma prestação de serviço do Poder Judiciário. Pergunta para ele como que está a luz em São Paulo. Olha o caos que está São Paulo. Isso aconteceu logo depois da privatização. E é isso que o governo Zema quer fazer aqui em Minas Gerais, quer vender a CEMIG. E se tivesse acontecido, talvez esse evento nem tinha acontecido, porque talvez ia faltar luz. Contratamos gerador, tem gerador ali de sobreaviso. Mas é que tá aqueles detalhes, né? Você tem que correr atrás de um gerador, que você não pode confiar na empresa que presta o serviço público. Então, assim, é muito importante nós, e para finalizar aqui, que o colega que me antecipou lembrou, falta uma semana para que a gente comemore o nosso dia. Inclusive, na própria mesa de negociação, quando a gente diz assim, presidente, no mês do servidor vai ter aquela notícia para o servidor? Aí, na assessoria, disse assim, agora virou o mês do servidor? Nós falamos, sim, é o mês do servidor, o dia só simboliza, mas é o nosso mês. É o mês que nós temos que lembrar que nós entramos pela porta da frente, nós fizemos um concurso extremamente importante, somos nós que prestamos o serviço público para quem tem dinheiro, para quem não tem dinheiro, para quem pode pagar ou para quem não pode pagar. A nossa prestação de serviço, nós não olhamos quanto o cidadão ganha. Nós prestamos o serviço público independentemente de classe social. Por isso é importante reconhecermos que nós somos servidores públicos e para que a nossa luta tenha o êxito que a gente quer. Então, mais uma vez, obrigado aqui, conte conosco, Sinjus aqui hoje, né? Nós estamos sindicatos co-irmãos, na luta em conjunta. E, Eduardo, obrigado pelo convite. E, mais uma vez,
muito importante essa união Sinjus-Sejusmic, porque a partir dela é que nós conseguimos avançar e avançar muito nos últimos anos. Então, obrigado, colegas, pela atividade e vamos à luta. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Pessoal, chegou um crachá aqui à mesa, mas realmente nós não temos condições de abrir para perguntas agora. A gente vai ter uma tarefa muito importante ainda, tá? No resumo de lutas, que a gente vai aprovar aqui um documento, a resolução desse congresso, apreciar e aprovar com a contribuição de vocês de forma democrática. Então, a gente ainda tem essa tarefa e aí a gente vai abrir para as participações. Tá? E aí, desde já, todos aqui estão convidados para permanecer conosco no nosso jantar de confraternização. Então, quem tinha uma pergunta para a Fânia, ou para o Alexandre, para o Matias, ou para o Wagner, certamente vai ter essa oportunidade de fazer aqui logo mais. Então, convido agora para fazer uso da palavra nosso companheiro de lutas, Wagner Ferreira, que é oficial judiciário do Tribunal de Justiça, né, Wagner? Foi coordenador-geral do Sinjus, hoje é coordenador de formação sindical, foi coordenador de assuntos jurídicos da FENAJUDE também, e é vereador reeleito por Belo Horizonte com mais de 10 mil votos. Wagner, parabéns pela reeleição, parabéns pelo trabalho. Muito trabalho, eu te acompanho nas redes sociais, muito trabalho feito, né, pela população belo-horizontina, e seja bem-vindo ao nosso evento. Você tem a palavra, meu amigo. Gente, boa tarde, né? De licença para falar de pé, em nome aqui da Fane, que foi candidata a vereadora. Palmas para a Fane, gente, foi candidata a vereadora em Araxá também. Cumprimentar todas as mulheres aqui presentes. O Pablo, nosso guerreiro também de BH, foi candidato a vereador em BH também, gente. Pedir palmas para o Pablo também, colocou. Ó, o Eduardo Maia foi candidato a prefeito em Araxá, né, Maia? Pô, cara... Cadê o Rogerinho de Formiga? Foi candidato a vereador também. Grande companheiro. Quem mais aí foi candidato? Só eu, então, o último, né? Pessoal, mas brincadeiras à parte, passando aqui também, Eduardo, para pedir, agradecer ao Sejusmic, agradecer ao Sindifisco, agradecer ao Sindojus, o Sindicemp, todas as entidades sindicais que nos apoiaram nessa caminhada, tá? Agradecer a todos vocês, colocaram a cara, fizeram a campanha, brigaram, pediram voto, teve de tudo, né? Nesse período. Cada um de vocês aqui, de Minas Gerais inteira, que mandaram mensagem para os amigos em BH, para os familiares, para os colegas, compartilharam nos grupos de Zap, enfim. Todos esses 10.963 votos, é uma conquista nossa, tá? Então, reiterar isso não é uma conquista do Wagner, é uma conquista nossa, porque é um projeto que a gente acredita, é um projeto de representatividade que a gente acredita, e a gente vem há alguns anos somando forças para aumentar e para criar mais espaços de representatividade. Por isso que eu fiz aqui questão de nominar os colegas que foram candidatos aqui, porque isso é muito importante, estar candidato, seja no sindicato, na vida partidária, é muito difícil, sabe? É muito difícil isso. Então, a gente tem que vir aqui agradecer vocês por essa caminhada e fazer o convite, obviamente. O Alexandre falou do Dia do Servidor, do mês do servidor, para que 2025 e 2026 a gente possa aí celebrar os anos dos servidores públicos do Estado, viu, Matias? Para que a gente possa eleger uma grande bancada em 2026, para que a gente possa minimizar isso que foi mostrado aqui pela FAN, pelos companheiros e companheiras aqui. A gente precisa ampliar isso. Acho que a gente está dando um passo importante e é possível, a gente está demonstrando que é possível, com organização, dialogando, obviamente, não só com os sindicatos. A gente tem que dialogar com a sociedade. Mostrar, né, como eu fui candidato em 2020, que era o Wagner do Sinjus, e aí o pessoal falava, mas ele vai defender o pessoal rico do judiciário. Era assim, Eduardo Maia, que eles falavam, deve ter falado isso com você lá, viu, Fábio? Do Ministério Público, que é rico também, ou do Sindifisco, né, dos auditores fiscais. Então, a gente teve que levar um diálogo para a sociedade para mostrar a importância do serviço público e atrair setores importantes da sociedade que precisam do serviço público, porque é importante para diminuir as desigualdades, para criar mais oportunidades. A gente tem que fazer isso todo dia, para desmistificar o privilegiado, o servidor público Marajá. Em todas as esferas, né? E 70% dos servidores, mais ou menos, arredondando, então estão nos municípios, ganham aí cerca de 2 salários mínimos, na média salarial, mas o que a gente ouve é que o servidor público é o Marajá privilegiado. Então,
Então, a campanha política, o espaço político, nos permite, o mandato político também, nos permite mostrar para a sociedade a importância do servidor público. A gente vem tentando fazer isso, mas isso é todo dia. Então, queria também fazer um chamado a todos e todas aqui, para que possam mostrar isso nas suas cidades, na sua família, né? Porque tem a família da gente que não é servidor. E aí, às vezes, a gente tem que mostrar para ele também a importância desse serviço público, para que ele possa valorizar o serviço público e a gente ir, né, desconstruindo toda a imagem negativa que jogaram sobre o funcionalismo nas últimas décadas. De Marajá, que ganha bem, trabalha pouco e não faz nada. Então, acho que desde um atendimento no balcão, um atendimento por e-mail, desde o cumprimento de uma diligência, a gente conseguir dialogar com esse cidadão, essa cidadã que é atingido pelo nosso trabalho, para mostrar a importância e valorização do servidor, para que a gente possa chegar lá na Assembleia Legislativa, por exemplo, ou no Congresso Nacional, que agora é a PEC 66, a PEC 32 está adormecida ali na gaveta, esperando o momento para voltar, para a gente mostrar que isso é ruim para ele enquanto cidadão, que não é uma luta só por melhores salários e carreira, mas é uma luta por um serviço público que é fundamental para diminuir desigualdade, gerar oportunidades melhores para todos e a gente ter um país melhor. Então, acho que isso que a gente tem procurado fazer através do mandato e atraindo outras forças da sociedade são importantes e conseguimos ficar entre dos 41 vereadores em BH, em 12º, na nossa federação, o segundo mais votado, só perdi o sobrinho da Dilma, e no nosso partido, o segundo mais votado de Minas. Então, assim, trazendo outras forças da sociedade. E vários de vocês aqui participaram desse processo, trazendo outras entidades, trazendo outros movimentos, além dos sindicatos, mas sempre com os pés nas nossas raízes, que é o movimento sindical, que é a nossa história, a nossa origem de luta, e foram os principais atores responsáveis por essa vitória em BH. E temos um desafio enorme no próximo domingo, que é o segundo turno, que é o outro candidato contra o candidato de centro, que a gente está apoiando, que é o prefeito Fuad, em BH, contra o candidato que a gente entende que não dialoga com todos esses setores que a gente tem conversado, e que é do segmento que queria acabar com a nossa estabilidade, ou que todo mundo esqueceu do Paulo Guedes e companhia, que chamou o servidor de parasita, que colocou uma granada no nosso bolso. Espero que aqui são lideranças, né? A gente não pode ter memória curta, não é isso? Então a gente está lá, a gente está em BH, aqui do lado, também lutando para que esse projeto político que coloca o servidor como Marajá, que coloca a granada no bolso do servidor, que chama o servidor de parasita, esse projeto não vença em BH, porque vai implementar essa mesma política para o servidor municipal de BH. E isso fortalece a agenda deles para 2026. Ganhar na capital de Minas Gerais é importante. Pensando num projeto de 2026 nacionalmente. Então, não dá para a gente... o sindicato não pode falar de política. Né? O sindicato não pode falar disso. Porque aí, quando a granada vem no bolso, aí nós temos que falar de política, temos que procurar os deputados, temos que procurar os senadores, temos que procurar todo mundo. Mas como a gente anteriormente negou a política, aí é política, né, gente? Não é sacanagem, não é treta, não é corrupção. Estamos falando de política, de articulação. Então, quando o sindicato não participou de nada, não se uniu com as demais entidades, não apoiou outras agendas importantes da sociedade, aí o servidor está querendo apoio. Exatamente. Então, assim, não dá para a gente ser só reativo e buscar. Então, isso é muito importante para que a gente possa avançar nessas lutas, ou seja, a gente tem que ser protagonista. A gente tem que ser protagonista. A gente tem que falar, não tem aquela expressão, a gente tem que furar a bolha? Não tem isso? Então, se a gente falar só para a gente vai ter dificuldade de aglutinar outras forças importantes para que a gente possa avançar nesse cenário. E aí o tribunal, pessoal, aí voltando para dentro de casa, vamos dizer assim, aí o Tribunal de Justiça entra nesse cenário. Né? Porque quando a gente vai conversar com os desembargadores, principalmente quando tem eleição para presidente do tribunal, eles falam assim, não posso receber o sindicato. O sindicato é por último, depois que eu conversar com quem vota em mim, que são os desembargadores que votam para presidente do tribunal.
Não é isso? E quando a gente tem projeto na Assembleia, eles também não querem ouvir o sindicato, porque o sindicato não tem voto. Não é, tem algum deputado aqui, ou deputada, com voto? Hoje não, a Beatriz esteve aqui. É uma aliada importante nossa, como temos outros aliados e aliadas, mas eles vão conversar com quem tem voto. Então, a gente precisa ampliar os nossos votos. A gente precisa ampliar os nossos votos para que eles possam vir conversar com a gente. Então, a gente tem que fazer esse processo todo dia, falar, precisamos ter mais voto na Assembleia, para que eles possam vir conversar com a gente. É claro que a gente não tem voto, não vai ter auditoria da dívida. Pelo menos se depender de voto. Claro que tem a mobilização social nossa, que o jurídico do sindicato, tem toda, né, a auditoria cidadã da dívida, um movimento importante no Brasil inteiro, tem a força, essa força também da sociedade que pode fazer a coisa acontecer. Que sempre, às vezes, até faz a coisa acontecer, muitas das vezes, mas institucionalmente, a gente também tem que fortalecer. A gente tem que fortalecer nossas vozes, para ampliar os nossos votos. Então, se a gente quiser votar para presidente do tribunal, nós temos que alterar a Constituição. Então, nós precisamos de deputados e senadores, porque tem que alterar a Constituição Federal. A mesma coisa no Ministério Público. Então, se a gente quiser votar lá na Assembleia Legislativa, impedir os retrocessos, nós precisamos de deputados e deputadas estaduais. Precisamos ampliar essa votação. Então, esse é o chamado que a gente vem reforçar com todo mundo, e os sindicatos estão fazendo isso todo dia, e esse evento é importante para isso, como outros eventos, para que a gente possa ampliar essa força. Então, essa breve, agradecer mais uma vez, Eduardo, e te cumprimentar e agradecer pelo apoio nesse processo político também, que pôs a cara, né, várias pessoas aqui, muitos aqui, mas te agradecer, foi fundamental, fez a diferença, virou muitos votos, e reiterar que esse é um mandato do Serjusmig, também, do Sindicemp, do Sindifisco, tá? Esse é um mandato político de todos vocês, de todo mundo. Tem um colega aqui que quer que tire um poste da porta da casa dele, cadê ele, o atleticano? Já conversamos. E também tira poste da porta da casa do pessoal também, lá em BH, lá no Cachoeirinha, tá bom? Arredar um tiquinho só. O poste que está tampando a garagem da casa dele. Então, é isso. Desde o poste que está atrapalhando a garagem da casa dele, lá em BH, que já deixou a demanda com o vereador, as grandes transformações, como a auditoria da dívida, a gente tem que fazer. Obrigado. Tá? O Pablo faz a denúncia na imprensa. Tá? Obrigado, Wagner. Valeu. Tamo junto. Pessoal, quero agradecer. Muito obrigado, Alexandre Pires, minha amiga Fanny Melo, Wagner Ferreira, Matias Bicar. Convido vocês a, caso queiram, permanecer na plenária. Vamos fazer aqui um resumo das nossas lutas. Matias. Então, aqui, ó, eu gostaria que o senhor lesse aqui o que está escrito aqui, ó. Matias. Viu, Raquel? Está escrito Matias Bicar. Aí fica difícil. Matias Baquir. Eu pedi para a comunicação só para fazer um registro dos integrantes dessa mesa e convido vocês, a, caso queiram, permanecer na plenária, e daqui a pouco a gente tem um jantar de confraternização, são nossos convidados especiais.